Amor e desejo precisam caminhar juntos ou não necessariamente? Não necessariamente. Falam sobre isso. Desejo e amor é muito bom quando a gente coloca os 2 juntos, né, mas desejo não tem nada a ver com amor e o amor muitas vezes não tem a ver com o desejo. Uhum. Porque a gente tem aí crescente, né, os assexuais, né, que são pessoas que não têm vontade nenhuma, né, do ato sexual em si, mas que amam e querem se relacionar da mesma forma. Sem o ato sexual. Tem o ato sexual. E por outro lado, tem a questão do desejo, que você pode, né, querer apenas ter uma relação sexual, ter uma intimidade, mas não tem amor envolvido. Tá tudo certo. Você sente que ainda falta espaço para o diálogo nos relacionamentos? Total. Infelizmente, ainda esse é o grande vilão dos relacionamentos. Comunicação, né? A gente, quando comunica, às vezes comunica de forma errada. A gente tem mania de comunicar acusando, né? Muitas vezes colocando... A forma como a gente fala é muito mais acusatória do que mostrando realmente aquilo que a gente está sentindo. Então, é importante a gente trabalhar essa questão do diálogo. A comunicação entre os relacionamentos é super importante. E é um dos grandes vilões. Sua história de vida importa. Sônia, às vezes eu penso que é um pouco injusto, porque o homem, ele, quando ele sente orgasmo, tem uma prova evidente ali, não tem como o homem fingir o prazer. Aquilo ali, a mulher já é diferente, né? O orgasmo é mais totalmente nosso, assim, ele não deixa tantos sinais. É um sentimento, é uma experiência que nós mulheres é que realmente sabemos. Então, por isso existe a possibilidade até de fingir o orgasmo, porque não tem ali a ejaculação feminina, não é aquela coisa que não existe ejaculação feminina ou existe? Existe. Mas não está ligada exatamente ao orgasmo, e nem É, todas as mulheres têm, né, então ela pode ter um orgasmo com ejaculação, como pode não ter, mas também não é tão evidente assim como a que é aquela masculina. coisa que suja a cama, por Uhum, exemplo, do homem. uhum. Isso é um pouco injusto. Esse tema, por que você acha que o criador fez dessa forma? Tem explicação fisiológica? É tratado, existe discussões assim em outras conversas entre as sexólogas nesse ponto? É que assim, há várias, pra você ver ter uma ideia, o orgasmo masculino ele também não está associado à ejaculação. É isso o ponto que eu queria chegar O então. homem também pode ter um orgasmo e não ejacular. Só que está muito ligado e parece que se não for assim, não é real, né. Mas na verdade, o orgasmo não está associado à ejaculação, são Mas ele 2 pode ter a ejaculação sem ter o sem ter orgasmo? orgasmo, e Ó, pode ter orgasmo sem ter ejaculação. então ele também pode fingir? Necessariamente ele não consegue, né, porque está muito vinculado a isso, mas tem homens que fingem sim, mesmo sem ter, a ejaculação, dependendo da posição e tudo mais, tem homens que fazem isso sim. Se tiver homens ouvindo aí, tenho certeza que vocês em algum momento já fizeram. Olha só, não é legal. Né, mas há assim, o a ejaculação do homem, o orgasmo do homem não está ligado, é que vem junto, né, uma resposta fisiológica ao mesmo tempo, então está muito ligado, está muito associado uma coisa à outra. Nós mulheres, a gente tem, né, o orgasmo é mais seco, né, que a gente fala, mas pode também ter a ejaculação, algumas mulheres têm, né, a ejaculação. E aí a gente tem essa coisa de ser fácil para fingir. Mas eu acho que quando há parceria, quando o casal se conhece de verdade, Uhum. o homem sabe quando a mulher teve um orgasmo, Acho também que sabe, sabe. Até porque nós temos respostas fisiológicas quando a gente tem um orgasmo, sim. né, o nosso batimento cardíaco acelera, a gente tem contrações involuntárias no nosso assoalho pélvico, né, então se o homem conhece a sua parceira, ele sabe, não adianta fingir, ele vai saber que não é verdadeiro, ele conhece, né, a parceira que ele tem. É, mas às vezes é interessante, tudo bem, homem e mulher, nós somos diferentes em vários critérios, mas nessa parte sexual é muito evidente a diferença, né. Sim. Tipo, a relação do homem é muito diferente da mulher, assim, e não sei se de certa forma Deus quis proteger a gente nesse ponto, talvez, né. Porque Talvez, né, ficou talvez. evidente. Sônia, amor e desejo precisam caminhar juntos ou não necessariamente? Não necessariamente.
Fala sobre isso. Não necessariamente, desejo e amor é muito bom quando a gente coloca os 2 juntos, né, mas desejo não tem nada a ver com amor e o amor muitas vezes não tem a ver com o desejo, né. Uhum. Até porque a gente tem aí crescente, né, os assexuais, né, que são pessoas que não têm, ah, vontade nenhuma, né, do ato sexual em si, mas que amam e querem se relacionar da mesma forma. Sem o ato sexual. Sem o ato sexual. E, por outro lado, tem a questão do desejo, que você pode, né, querer apenas, ter uma relação sexual, ter uma intimidade, mas não tem amor envolvido. E tá tudo certo, né. Tem nada não Não tem tem problema regra, nenhum tem com uma isso. química Tem terrível, química, aquela tem coisa tudo mais, maravilhosa, mas né, não para mas relacionamento. não para relacionamento, né. Uhum. Então É, a gente tem que ser esses livre. casos despertam uma curiosidade, Livre, não então a é? gente tem que ter liberdade e maturidade, né, para Sim, tipo, lidar é com essas só coisas. sexo, é só uma coisa ali de prazer De carnal. prazer carnal, e Uhum. vamos aproveitar. Sim, e vamos aproveitar a naturalidade que ela e vamos aproveitar. Vamos viver o momento com tudo que se permite. Sônia, acho que esse vai dar um meme, e vamos aproveitar. Falei eu tô casada e estou com meu marido desde que eu tenho 18 anos. Uau, É, estou aproveitando. é isso. E numa relação assim, tem que haver criatividade, tem que haver outras leituras, Uhum. né, tem que mudar ambiente, construir, né, situações para que a coisa funcione, porque senão a rotina acaba com o prazer, a rotina mata o tesão. O Esther Perel fala, prazer precisa de espaço, precisa de criatividade, precisa de surpresas, sabe, coisas diferentes, nada óbvio, para você poder alimentar isso né, criar conexões e sustentar isso no relacionamento de longo prazo. Sim, um relacionamento de longo prazo. Olha onde eu tô, gente. Parabéns, né, parabéns, porque nos dias de hoje ter relacionamentos assim longos, duradouros e felizes, não é para qualquer um, viu É gente. muita É criatividade. muita criatividade. E com Ai, meu filhos, né, Deus. E com e com filhos, sim, filhos. sim. E sendo imigrante. Mas tô feliz, graças a Deus. Agora esse tema, gente, ele deixa a gente um pouco vermelhinho, Né. sabe. E no seu consultório, o que mais chega até você? Dor, silêncio ou pessoas querendo realmente só melhorar um pouco? Ou é categórico a questão de já existir um problema? O problema já existe, mas vem muita dor e vem muito silêncio também, né, muita coisas engasgadas, entaladas. Que a mulher não, né, não fala, sufocada mesmo. Então, e a gente vai, né, ampliando, vai desmistificando muita coisa, abrindo, né, aquilo tudo, e a gente vai ver ali que tem muitos silêncios, né. Por isso que tem que ser, falado como uma terapia sexual, porque Uhum, tem outras camadas antes do sim. sexo, né, Sônia? Sim, tem outras coisas. E é importante também falar, gente, que a terapia pessoal pode vir junto com a terapia sexual. Você pode estar fazendo as 2 ao mesmo tempo. Nem sempre o o teu terapeuta pessoal tem habilidades e especialidade para tratar a terapia sexual, por isso que existe uma especialidade específica. Muitas vezes, o próprio terapeuta pessoal, né, o próprio psicólogo da pessoa indica, refere ele para terapia sexual. Então eu atendo, clientes, pessoas que já estão fazendo terapia pessoal, mas precisa tratar A com questão da sexualidade. a questão da sexualidade, né. E muitas vezes eu percebo que eu sendo psicóloga, muitas vezes eu refiro, né, eu recomendo que esse cliente procure também a terapia pessoal, para ajudar. Você vê que é uma coisa mais de Mais todo ampla, esquema, com né. muito mais tempo, porque a terapia sexual é breve, né, ela é pontual. Então, às vezes, precisa tratar coisas, né, mais profundas, Uhum. né. Sônia, e é possível encontrar uma realização sexual após traumas, inclusive em traumas nessa área? Sim, sim, com certeza, né, por isso que a terapia está aí, né, tanto a terapia
a psicologia em geral, como a terapia sexual. É possível sim tratar esses traumas, né, inclusive a gente, infelizmente, a gente tem, né, uma gama alta, né, de pessoas que procuram por conta disso, Às mas é vezes até possível na sim. infância, né, um trauma nessa Sim. área da sexualidade que aconteceu na infância ainda. Sim, sim, sim. E muitos, hoje, né, com essa pauta muito mais falada, né, principalmente nas redes sociais, a gente consegue, né, vem muitas pessoas, principalmente mulheres, né, que vêm até mim, que descobriram, né, que sofreram algum tipo de situações na infância, que nem sabiam que foi, né. Então, hoje vem muito isso sim, e é possível sim, né, com tratamento, com terapia, a gente trabalhar todas essas questões de traumas, bloqueios e você ter uma vida, né, ter realização na sua vida sexual sim. Superar realmente. Superar realmente. E para nós, as mulheres maduras, o sexo muda de acordo com a idade? Totalmente, né, totalmente. Eu acho que a maturidade traz muito mais qualidade, né, nas relações. Então Hum. a gente não preza mais quantidade, a gente preza qualidade, né. Uma coisa com muito mais qualidade, não precisa ser aquela coisa, aquela ser sempre, mas quando tem, que seja realmente, prazeroso, valioso, né, com qualidade realmente. Então nós mulheres e assim gente, a gente perde uma das maiores preocupações da mulher durante uma relação sexual é o medo da gravidez, né. Isso é uma coisa que a gente está sempre preocupada. Quando a gente não tem mais esse problema, a gente está muito mais livre, né, mais solta. Uhum. Então a maturidade traz essa questão da qualidade sim, e a gente também para de se preocupar com coisas que quando a gente é mais jovem a gente se preocupa, né, que é com uma celulite, uma estria, uma gordurinha a mais. Quando a gente é mais madura, a gente leva tudo isso para a cama com naturalidade, com Uhum. prazer e tá tudo certo. Quando você fala da questão da gravidez, claramente você está se referindo às mulheres que já estão na menopausa. Uhum. E a menopausa e a questão da sexualidade também é um tabu agravado e que, graças a Deus, tem sido bem desmistificado. Fala um pouco sobre essa questão do prazer e esse reinventar após a menopausa. Tem até equipamentos, suplementos para essa parte, né, da vida feminina. Após a menopausa. É, a gente tinha, né, graças a Deus isso mudou, né, mas nós tínhamos uma história de que a mulher chegava na menopausa, a vida sexual dela terminava, Uhum, uhum. né, e ao contrário gente, é aí que começa, né, aí que a gente tem muito mais, a gente sabe muito mais o que a gente quer e o que a gente gosta. Então, busque meios, né, se você está passando, se você está aí na perimenopausa, na menopausa, está passando com sintomas, sofrendo, né, com os sintomas da menopausa, busque ajuda, busque conhecimento, busque profissionais que vão te ajudar a suplementar, a trabalhar as questões emocionais também, que se agravam muito, né, na menopausa, é importante tratar, porque a libido muda, com certeza, né, a gente tem, conforme a nossa história de vida, a resposta do ciclo sexual, humano, ele muda também, né. Tem aí os teóricos Master e Johnson que vêm falando sobre isso, dessa resposta, né, que conforme, depende da forma como a gente está, né, vivendo, depende da nossa idade, de que momento da nossa vida a gente está passando, essa resposta sexual muda, né. E na menopausa é isso, a gente vem a gente tem uma resposta fisiológica diferente, né, uma resposta hormonal diferente. Então tá tudo mexido ali dentro, então a gente precisa ajustar, dosar, né, mas o prazer tá ali, a gente não precisa dizer, né, decretar a morte da nossa vida sexual nessa idade, ao contrário, é aí que começa com mais liberdade, com mais maturidade, sabendo mais o que a gente gosta. Sônia, e por mais que você tenha falado aqui da importância de conversar, de explicar para o parceiro o que que você gosta, o que você não gosta, de ter essa liberdade, você sente que ainda falta espaço para o diálogo nos relacionamentos? Total, infelizmente ainda esse é o grande vilão dos relacionamentos, comunicação. Né, a gente quando comunica, às vezes comunica de forma errada, né, a gente tem mania de comunicar acusando, né, muitas vezes colocando,
A forma como a gente fala é muito mais acusatória do que mostrando realmente aquilo que a gente está sentindo. Então é importante a gente trabalhar essa questão do diálogo. A comunicação entre os relacionamentos é super importante e é um dos grandes vilões. Sim. E por mais que nós, né, como mulheres, a gente tenda a defender porque a mulher tem que falar do que ela gosta, porque senão como o parceiro vai saber, você acredita ser possível o homem também falar? O homem Sim. falar para a esposa, para a parceira, eh, "Olha, faz desse jeito"? Você acha que nós mulheres estamos preparadas para ouvir o homem falar por onde ele sente mais prazer? Eu acho que sim, a gente precisa ter essa abertura, né. Falar sobre isso e ouvir, né, além de nós falarmos sobre a forma como a gente gosta, é importante ouvir nosso parceiro, né, também. Porque a gente tem mania de achar que a gente, né, sabe ou que está agradando, e a gente nunca vai saber se a gente não ouvir, se o outro não falar. Então a gente precisa também ter essa cabeça aberta de saber, né, de ouvir o homem dizer como é que ele gosta também, né, para poder agradar esse parceiro. Não adianta ficar aprendendo técnicas mirabolantes na internet, que a gente tem muito por aí, e tá tudo certo, a gente aprender umas coisinhas novas para agradar o parceiro, isso é muito bom, né. Não só que o outro aprenda para nos agradar, mas a gente também fazer isso para agradar, mas é muito mais ouvir, será que isso realmente ele gosta dessa forma? Porque não dá para generalizar, né, nossos corpos são muito individuais, então Uhum. a gente precisa saber o que que realmente aquele corpo gosta, né, o que que da forma como ele gosta de ser tocado, ser estimulado, da mesma forma que como a gente. Uhum. É, às vezes a gente tem uma intuição, um sexto sentido, mas não custa perguntar, né, e ouvir e conversar. Tem que praticar esse Essa co é, buscar um feedback também, né. é importante. Porque como o homem ele tem uma realização ali, como nós já comentamos aqui, evidente, ele deixa provas se ele chegou ao orgasmo ou não, às vezes a gente já subentende, né, que estamos arrasando aqui nessa Uhum. performance, e às vezes tem espaço para ele falar alguma coisa. Até porque é aquilo, né, nem sempre o orgasmo tem a mesma intensidade, da mesma forma como o nosso orgasmo não tem a mesma intensidade, vai ter dias que vai ser muito bom, vai ter dia que vai ser mais ou menos, vai ter dia que vai ser legal. A mesma forma é o homem também, né, então o que que faz, né, chegar nesse ápice? O que que faz dar mais prazer? O que que gosta? O que que ele não gosta? Então, esse diálogo é importante. Uhum. Gente, a nossa entrevista tá virando quase uma consultinha, viu, uma consultona. Sônia, agora vamos lá, uma coisa mais estética. Você comentou agora há pouco que, quando nós estamos mais maduras, a gente não se importa tanto com a celulite, com a estria, a gente junta tudo, leva isso para a cama junto com a gente e é isso. Mas você acha que essa questão estética, nós mulheres, quando nós estamos bem com o nosso corpo, essa questão da autoconfiança, é possível a gente sentir mais prazer? Essa questão do corpo estar bem dentro de um padrão ou tá bem para nós, isso colabora com a parte sexual? Total, Porque o né? sexo é visual um pouco também, Sim, né? total. Se a gente está se sentindo mais segura, mais, né, mais bonita, com certeza a gente vai levar isso para a cama e isso vai fazer, né, vai dar um resultado positivo para a gente, com certeza, né? Por isso que a gente, muitas mulheres têm dificuldade, né, na hora da relação sexual por conta disso, porque está preocupada, não está se sentindo bem, está se sentindo que tá, né, que o corpo não está do jeito que ela quer, acha que o parceiro vai estar olhando e os Uhum. homens não estão nem aí para isso muitas vezes, né? É muito mais coisa da nossa Apagar a cabeça. luz, É, quer fazer de luz apagada, porque não pode fazer com, né, com não luz põe lingerie acesa. porque não fica legal, né? Então, assim, tem várias situações que vai bloqueando e claro que isso, se você tá ali insegura, bloqueada, você não vai se soltar. E na hora do sexo a gente precisa estar solta, tá, sabe, entregue, presença, Então, o presença. prazer, assim, o sexo de qualidade é para todo mundo. É para todo mundo, não importa, né, maior de idade, lembrando sempre. Verdade. Claro, com certeza, sempre. Eu sou dessas. E essas fantasias? Hoje em dia também, eu acho que já caiu por terra essa questão de que tem que ter o corpo perfeito para poder usar lingerie. A gente teve, né, esse ano, teve o desfile da Doce Encanto, que pegou gente comum para poder desfilar. Eu achei a coisa mais linda. Eu acho que as marcas de lingerie também já acordaram que precisa Sim. colocar a mulher comum para ser representada. Então, você também é dessas de que quando fala que é para todo mundo, essa parte
das ferramentas que a gente tem para usar também é para todo mundo. Para todo mundo, né. A Clara arrasou no desfile dela trazendo modelos normais, né, mulheres reais, na verdade. E eu acho que as marcas realmente elas estão, já desenvolvendo peças, né, para essa anatomia dessa mulher diferente. Então não Uhum. importa, a gente precisa estar bem, não importa se você acha que você está acima do peso ou não está, ou está abaixo, sei lá, não importa, coloca uma lingerie que te faça se sentir poderosa. E vai pra guerra, né, e vai pra luta, porque É, é e vai pra isso. guerra. Essa questão do sexo ser visual, realmente eu acho que, não sei se eu vou falar por experiência, mas essa questão do sexo ter uma certa estética envolvida, não é? Assim, o prazer ele tem essa questão visual. Na Não dá pra verdade negar. na verdade isso é muito construído através dos filmes adultos. É, Sônia, então É, fala um pouco sobre isso. tá, isso está muito construído através dessa questão dos filmes adultos, que lá são corpos perfeitos, Uhum. né, tanto das mulheres quanto dos homens, é aquela coisa encenada, né, não tem sujeira, não tem a coisa Tem do real, bagunça, não não tem tem nada. bagunça, né, então eu acho que está muito muito voltado a isso, a questão dos filmes adultos. Então por isso que a gente acha que tem que estar bonito, que tem que estar perfeito, que tem que estar claro que a gente tem que criar rituais, a gente tem que deixar o espaço preparado, mas não precisa ser tudo certinho, ser tudo bonito, não tem nada a ver com isso, a gente tem que se entregar para a relação e não importa, o importante é você se sentir bem do jeito que você está. Uhum. Tem espaço para uma lingerie, de presença e para um pijamão E também. para o pijamão também. Claro que não dá para ficar de pijama, esses pijamão de bichinho, gente, tem coisas que não dá, que fala Não dá, Sônia? Ai, meu Deus! vestir aquele shortolão, o calção de futebol do marido, será? Eu não sei, a não ser que o marido tenha algum fetiche, alguma coisa diferente. Mas vamos combinar que eu acho que isso não dá tesão para ninguém, gente, você andar com aquelas coisas, né. Colocar uma lingerie bonita, Fazer um né, investimento, ter um faz cuidado, é um né, Sônia? investimento e não é exatamente só para agradar o outro, lembra? A gente precisa se agradar, olhar no espelho e falar: "Nossa, legal, tá Sou sexy, tá bonito, poderosa. tô poderosa", né. Agora se Uhum. você se acha também sexy dentro de, né, um pijamão, tá tudo certo também, eu acho que é muito aquilo que a gente tem aqui dentro, né. Quando a Uhum. gente tem essa coisa muito dentro de você, esse empoderamento já dentro de você, você transmite isso, não importa. Mas eu acho que nessa parte, né, do relacionamento, para dar aquela apimentada, lembra? O novo, o criativo, a rotina mata o tesão. Então a gente precisa estar sempre elaborando coisas novas, trazendo elementos novos, né, para despertar aquele desejo. Sônia, você é uma terapeuta sexual. Acontece das pessoas, já olharem e falar: imaginar que a Sônia é cheia de truques e fantasias"? Talvez. Me falem vocês. Eu acho. Isso Ah, acontece? eu acho que as Nunca pessoas vem te têm pedir essa uma fantasia. diquinha, te pedir Não, um sempre tem. Eu acho que tem, né, essa fantasia, né, de como eu estudo isso, eu sei muitas coisas e exato. pratico muitas coisas. Mas aí só é segredo, né. Oh, não, mas vem cá, Sônia. Olha aqui, as amigas, ficam todo mundo, assim, querendo uma diquinha? Uma Ah, perguntinha? tem, né, tem sempre umas coisinhas, umas técnicas, né, que dá para ensinar. Eu vou fazer um e-book, gente, com umas coisinhas assim para ensinar vocês. Isso. Sônia, você comentou sobre a dificuldade que algumas pessoas têm de buscar uma terapia sexual um pouco com vergonha, né? De, ai, vou falar, vou ter que tal. Você vê espaço para classes intimistas? Porque eu sei que tem até espaços já que alugam só o casal com a sexóloga para poder fazer e depois tem um ambiente. Você já viu esses lugares? Tem algumas coisas, assim, nesse sentido sim, né, alguns profissionais que usam, né, técnicas específicas e tudo mais. As pessoas sim, ficam, né, às vezes com vergonha de buscar ajuda nessa área, muitas vezes por falta de conhecimento, às vezes as pessoas Uhum. não buscam porque não sabem nem que aquilo é um problema.
né. Então, o trabalho de levar conhecimento e né, a gente está sempre falando, sempre comentando, quanto mais a gente fala, mais conhecimento a gente leva, as pessoas vão se dando conta: "Opa, esse é um problema que eu tenho, isso é uma dor que eu tenho, e eu não sabia que isso era tratável, né, na terapia Uhum, sexual". Então, tem sim, né, muito essa questão das pessoas não buscarem, né, por conta de vergonha e tal, e estão cada vez mais criando espaços, né, para que essas pessoas consigam ser atendidas, né, consigam trazer as suas dores, e em momentos mais íntimos, né, mais compactos também. Tem uhum. sim, tá cada vez mais crescendo, É um eh, mercado em expansão. é o mercado em expansão. Uhum. Sônia, agora nessa questão de terapeuta sexual, não posso deixar de te perguntar, porque eu vi recentemente um artigo publicado sobre os jovens adultos, que muitos deles estão mais interessados em videogame do que no ato sexual, e que isso é uma coisa que é recente. Um É. jovem com 17 anos, 18 anos, há 20 anos atrás, o interesse dele era muito nessa questão social e sexual, e que hoje isso inverteu completamente. É, O que que você tem a visto a gente respeito? tem pesquisas que apontam que essa é uma geração que menos transa, né, nós estamos no momento Olha de que só. as pessoas menos fazem, têm relações sexuais. Eu sou da década de 80. Então os jovens eles estão muito mais eu acho que vem pelo advento aí da internet, né. As pessoas se relacionam menos pessoalmente, Uhum. fisicamente, elas estão muito mais no mundo virtual, né. Então eu acho que isso tem consumido muito mais. E libera muita dopamina, né, esse universo das telas e do virtual. Também, também, e aí acaba não se socializando tanto, e com isso, né, vem decrescendo aí o número de relações sexuais na vida desses jovens adultos. E aumenta o número de pacientes para a doutora Sônia E Vedrami. aumenta o número de pacientes. Não que não seja, né, é uma coisa preocupante, né, a gente precisa entender também, né, por que que está mudando isso, o que está acontecendo na cabeça desses jovens. Eu acho que tem várias pesquisas, né, trabalhando nesse sentido para a gente poder entender e poder ajudar, né, porque é uma situação um pouco diferente, né, do E que é a uma gente vem geração muito acostumado. medicada também, né, Também Sônia? uma geração muito medicada, né. Muitas questões. E isso também é um ponto, né, porque muitas medicações, a gente sabe que tem muitos medicamentos para tratar depressão, ansiedade, outros, transtornos emocionais, que causam, né, a baixa da libido, né, que Uhum. inibe, né, que são inibitórios. Então, talvez seja isso. Tem muitos estudos ainda, não tem nada, né, concreto exatamente, mas tem muitos estudos já tentando pesquisas aí para saber o que está acontecendo e que a gente poder ajudar, né, essa Sim, juventude. é a sua profissão. Sônia, agora eu não posso deixar de fazer a perguntinha clássica. Tamanho é documento? Ai, gente, boa pergunta, né. Tamanho é documento? Então, é que a gente vem volta, né, naquele mesmo assunto, a gente tá muito pautado em filmes adultos, né, onde a gente tem aqueles modelos exuberantes, Escolhidos. né, mas que não é muito a realidade. Mas assim, gente, eh, a gente tem que entender que, primeiro, sexo não é só penetração. Segundo, o maior órgão sexual da mulher não é a vagina, não é o canal vaginal, é o clitóris. E que nós não temos quase sensibilidade, né, na nossa vagina, no canal interno. Nós O temos nós temos sensibilidade logo nos primeiros centímetros do canal vaginal, só. E depois lá dentro é meio que oco, né, perdido. Uhum. Então, tamanho necessariamente não é o que vai te satisfazer, né, Pra fins então, de prazer para sexual. fins de prazer sexual, não é o tamanho. Homens, relaxem, não precisa, né, ser nada exuberante, que se você souber fazer direitinho, encontrar o ponto certo, não precisa ter um tamanho. Mas você acha que existe a possibilidade desse tabu ser superado? É um trabalho bem pesado, né, difícil, né, porque Eu tem acho. muito isso está muito Uma ligado, né, fantasia, uma uma história. fantasia, um histórico, né.
vem, né, de anos aí de influências de filmes adultos e da cultura e tudo mais, né, o homem tem essa coisa do poder de acordo com o tamanho do, né, do membro dele, então está muito ligado a isso, eu acho que é uma situação difícil de ser superada, mas eu acho que a gente precisa também ter ideias, ter isso, levar isso em consideração, o nosso prazer não está, não, o tamanho não determina o prazer. Uhum. Bom, esclarecido. E qual o maior mito sobre sexualidade feminina que com o seu trabalho você gostaria de quebrar? Ai, são tantos os mitos, mas eu acho que um dos que é, assim, é mito mesmo, é a questão de sexo ser só penetração, né, que a gente precisa desmistificar isso, né, o sexo não é só penetração, preliminar, né, já tem muitas coisas ali, como o sexo oral, isso tudo já é sexo, né, então, às vezes a gente acha que isso tudo é preliminar, não, isso já é o sexo, né, o toque, a troca, né, de toques, de sensações, isso tudo já é sexo. A penetração, se existir, ok, se não existir numa relação sexual, para a mulher ela não faz falta. Será que não fica faltando alguma coisa? Volta a falar, a gente está muito ligado aos filmes adultos e ao que a gente recebeu de educação. Mas se a gente for falar em anatomia, em estudos, não é, em prática mesmo, a penetração, se ela existir, ok, se ela não existir, tá tudo certo. Então dá para dizer que teve uma relação sexual sem ter uma penetração? Com certeza, Olha só, totalmente. realmente é para mim, tô sabendo disso agora. Né, isso é uma coisa importante entre os adolescentes, né, os que estão começando a vida Verdade. sexual, que muitas vezes tem o mito da virgindade, né, que é o Uhum. mito, né, gente, o que determina se uma pessoa é virgem ou não? Uma pelezinha que às vezes nem existe e tudo mais, né, então muitas meninas, isso é importante, né, a gente falar para as nossas jovens, né, e para os nossos jovens que estão começando a vida sexual, muitas vezes falam assim: "Não, eu não posso, né, eu não tenho penetração, então eu sou virgem, mas já fez de tudo". Uhum. Sinto lhe informar, você já fez sexo, né. Então já teve relação sexual, mesmo que não tenha tido a penetração. Então é importante a gente desmistificar isso. Ai, meu Deus, agora tem que dormir com essa, né, Sônia? E o que você, como terapeuta sexual, gostaria que as mulheres entendessem sobre prazer? Mulheres, vocês são responsáveis pelo seu prazer. Não delegue essa função para outra pessoa. Seu parceiro, ele não é obrigado, né, a saber do jeito que você gosta, como você gosta. É você que precisa conhecer o seu corpo e falar, comunicar. Então, você é responsável pelo seu prazer. Simples assim. Nessa linha, tem todo um mercado hoje, né? Vibrador de toda forma, de todo tamanho, vibrador que você leva na bolsa que parece um rímel, que parece um pincel, para poder estar ali, né? Fala um pouco sobre esse mercado do prazer, eh, na questão da mulher sem um parceiro conseguir conhecer seu corpo e despertar o seu próprio prazer. Esse é um mercado que vem crescendo cada vez mais e assim, mudou, né, a estética, né, o modelo desses acessórios, eles mudaram o formato, né, a cor, a aerodinâmica deles, então eles estão muito mais fáceis de você associar, porque é difícil às vezes você pegar uma réplica, né, e parece ser um pouco agressivo a coisa, mas com esses modelos, que vem surgindo, né, no mercado agora, é muito mais fácil a gente ter essa proximidade, né, ficar mais amigo desses acessórios, Uhum. né. E isso é importante para o autoconhecimento da mulher, né, ela precisa às vezes explorar o corpo, e a ajuda desses acessórios é importante, que alguns, eh a gente tem aí o mercado dos sugadores, né, que são, assim, se alguém não experimentou, experimentem, que você vai, né, se redescobrir como mulher, muitas vezes, e é importante isso, assim, vou te fazer eu vou dar uma resposta que você não fez, mas que muita gente pergunta, é se vicia, né, e se depois de usar eu não querer mais ter relações
sexuais normais e só querer usar o acessório. Gente, não vicia, né, eu acho que é uma forma de você se conhecer, é uma forma de você se explorar, e nada impede de você agregar isso na tua relação com teu parceiro, Durante o ato sexual? durante o ato sexual. É uma forma de explorar, de trazer novidades. Homens não entendam que o acessório, né, que os vibradores, É um seja um concorrente. concorrente, ao contrário, é um aliado, é um aliado. Eu ouvi outro dia alguma coisa na internet falando que é como você fazer trabalho em grupo, você vai lá e segura só o cartaz e deixa que os outros façam o trabalho para você, né. E você ganha nota no final igual, né, então é Aham. mais ou menos assim. É um aliado, não, né, não necessariamente assim, mas é um aliado, né, onde você vai poder explorar o corpo da tua parceira, tem muitos acessórios que já são feitos já para o casal usar junto, né. Então eu sou super a favor, recomendo a usar, e é uma forma da mulher se descobrir, se reconectar com o seu corpo. Uhum. É, para quem tá aberto aí, fica a dica da terapeuta sexual Sônia Vendrame. Sônia, você trouxe a questão dos adolescentes e eu quero conversar um pouco sobre isso. A terapia sexual, os pais são responsáveis por essa educação dos filhos? Ou deixa aí? Ah, eu acho que é importante conversar, né, a gente tem que parar de ensinar biologia para os nossos filhos, Uhum. ou que eles aprendam na escola, né, por como que se evita uma gravidez, como se prevenir de uma IST, Que isso isso já é bem isso é dado. biologia, Uhum. né. Mas eu acho que é importante a gente trabalhar com os nossos filhos, principalmente mães de meninas, né, depois do sim. Como é que eu devo me comportar, né, depois que eu falo sim para o meu namoradinho, né, para esse menino que está ali, que eu estou me relacionando. Como é que eu devo, ser, né, como mulher? Então eu acho que é muito importante a gente trabalhar essa questão do autoconhecimento, do conhecer seu corpo, de saber o que que te dá prazer, o que que você está fazendo para agradar só esse parceiro. Porque muitas Uhum. vezes a menina, ela faz muito para agradar, né, a gente tem muito essa cultura do fazer para agradar, fazer para não perder, né, porque se eu não Uhum. fizer desse jeito ele não vai ficar comigo. Ensinar esses meninos também a respeitar essa mulher, essa cultura do não é não, né, saber parar a hora que tem que parar, não extrapolar, né, os limites. Eu acho que essa conversa é importante que os pais tenham sim com os filhos, não Sim. deixar, não É um terceirizar assunto de isso. família, você É um acredita? assunto de família, é um assunto que Uhum. tem que ser conversado sim. E quando existe a direção, seja familiar ou uma opção da própria, jovem de se guardar, guardar o ato sexual para o marido, que também é um tema que está em pauta, eu acho que também tem que ser respeitado e é um tema de educação sexual também, né? Sim, a gente precisa trabalhar, né, essas questões todas. Hoje tem crescendo muito esse movimento, né, das meninas quererem se guardar, né, a primeira vez para o seu marido e depois do casamento e tudo mais. A gente tem que entender qual é o contexto, por que que ela está fazendo isso, qual, né, qual é o histórico, se há um contexto por trás. É muito importante a gente ter essas, levar tudo isso em consideração. Conversar, né? Eu acho que a gente precisa ter esses diálogos, né, mais naturalidade. Uhum, sim. É um tema que, embora envolva muito tabu, é um tema que, gente, natural. Natural, Todo né? mundo veio disso. Quer Todo dizer, mundo. É não tem como. é como quanto eu falo que quanto mais a gente falar sobre isso, mais natural vai ficar, né, menos esses Uhum. tabus vão existir. E é importante a gente começar com essa, nós não tivemos essa educação. Porque se a gente para analisar, é um ato sublime demais. É de onde começa a vida, sabe? Em todo mundo animal, para nós seres humanos, mas para os animais também é assim, é uma coisa muito rica, muito profunda. É bonito demais o Sim. sexo em si. Pra gente banalizar, né, Exato. tem que ser Para ter respeitado. vergonha E também. para Eu ter acho que vergonha. pudor é uma coisa. Eu não acho que eu particularmente, uma opinião minha, eu sou contra, sabe, esses movimentos de puro liberalismo e que para mim é muito vulgar. Vamos colocar aí algumas situações que a gente vê de forma mais evidente em carnaval e tudo. Eu acho assim, existe um pudor. Uhum. É muito sagrado
para ser banalizado. Uhum. Só que tem que ser levado a sério realmente. Eu acho que é todo um contexto que o criador fez, isso para quem acredita, né, na criação, eu acredito, que é uma coisa assim, é bonito demais, é sagrado demais, pra gente, sabe, a gente fica discutindo teorias, e por que não falar sobre isso? Por que não estudar, não aprender, não nos conhecermos, conhecermos nosso parceiro, para poder, sabe, aproveitar ao máximo o que existe? Sim, né, pra poder extrair tudo que de bom que isso nos Exato, proporciona, né. Além de exato, ser sagrado, de ser bonito, é de onde gera, né, a vida, sim, é prazeroso, porque que deu né, a gente estava falando do criador, ele fez tudo tão certinho, né. uhum. Porque além de ser algo Complementar. que gera a vida, é algo que nos dá prazer, que é gostoso. Então, vamos tratar com respeito, né. Eu acho que a gente pode sim sensualizar, pode ter nossos momentos mais eróticos, mais, sabe, aquela coisa do né, que precisa tal de criatividade, mas dentro de um respeito, né, dentro Respeito de próprio, né. respeito próprio, Uhum. né. Eu sempre pauto, né, sempre dentro de 3 pilares, né. Eh é os 2 quererem, né, os 2 estarem de acordo, né, eu quero, você também quer, não é forçado, não é só para agradar. Eh, os 2 vão sentir prazer, né, eu não vou fazer só porque eu preciso agradar o outro, porque se eu não fizer ele vai me largar, então eu tenho que agradar ele, então ele vai sentir prazer, não importa se eu não vou, se eu vou sentir dor, mas eu faço. E depois, o terceiro pilar é se a minha consciência está tranquila. Depois que eu fiz, está tudo certo, não está contra os meus princípios, contra os meus valores, eu estou bem, eu não fiz nada né, que me ofendesse moralmente ou fisicamente. Então a gente tem que estar, né, ter esse respeito, ter pautar isso, né, dentro de uma ética com você mesmo. Sim. E com o próximo, não é? E Também com o não dá para próximo, né? ignorar. O sexo é troca, né? De respeito, de prazer, de tudo, é uma troca. Então a gente precisa ter esse cuidado. Em que categoria entraria, o uso de vibrador, por exemplo? Porque é uma masturbação? Sim, a gente pode falar, usar esse nome, né? Eu prefiro falar autoconhecimento, né? Uhum, Mas a gente pode usar esse termo, né? Masturbação, sim. Individual ou mútua, né? Não uhum. importa se você vai fazer isso no outro, no teu parceiro, ou, né? Ou vai fazer sozinho. Mas eu acho que é super importante. E essas são coisas que você tem que estar. Por isso que eu falo que a comunicação é importante, né? É o acordo, é o que vocês, os 2 querem. Dá para tem nem casais que, né, tem às vezes a mulher está querendo introduzir, trazer coisas novas, o homem está mais resistente. Conversem, né, conversem, vão conversando E é sobre o melhor ir que é devagar? permitido. Porque pode ser que o homem fique, assim, muito assustado: "Ah, que Ah, aconteceu?" gente, tudo que, né, que seja, né, não dá para traumatizar, né? Radicalizar. E assim, tem muita mulher que muitas vezes fala assim: "Ah, mas eu não posso fazer isso, porque meu marido vai achar que eu aprendi na rua com outra pessoa". Ah, é, sim, pode ser. Tem, né, infelizmente a gente tem esse tipo de preconceito, Mentalidade de masculina, né. mentalidade. Uhum. Aham, então assim, às vezes nem a mulher também não se solta, fala: "Não, mas eu não posso Tem fazer muito desse até isso jeito". aqui é coisa de, Uhum, né, vamos falar de coisa de é, puta, né. é. E aí a mulher porque, né, porque a mulher é a esposa tem que ser de um jeito, e aí lá fora tem que ser de outro jeito. E não, né, gente, acho que dentro de 4 paredes, de comum acordo, passando por esses 3 pilares que eu acabei de repetir, tá tudo certo, tá tudo Sim, bem. se tá em comum acordo e você tá disposta, não, Vamos aproveitar. vamos aproveitar, sim. E depois desse movimento todo de tanto estudar, de atender e de estar envolvida com a comunidade imigrante aqui, você criou um evento que foi um marco, sem dúvida, na sua trajetória e na comunidade feminina aqui da região de New Jersey e Nova York, que é o evento 69 Reasons. De onde surgiu essa ideia e essa coragem para emplacar essa ideia? É, a coragem de imigrante, né. Com certeza, Aquela mas tem um cora viés empreendedor ali aquela também. coragem de imigrante, assim, que a gente faz: "Não, vamos lá". Gente, isso era um sonho meu, né, na verdade, eu acho que a gente, né, eu tenho vários sonhos aí, e fazer esse evento era um deles. Eu venho, né, de pequenos eventos, de rodas de mulheres, mas eu sempre pensei numa coisa maior, onde eu pudesse reunir mais pessoas, fazer uma coisa diferente, uma coisa legal.
E aí veio, né, a ideia do 69 Reasons e me surpreendeu também, confesso que eu fiquei bastante feliz, né, com o resultado, com o sucesso, e vem 69 Reasons para o próximo ano, esperem, segunda edição. Sim. E por que esse nome? 69 Reasons. Então, esse nome, claro, quando a gente fala em 69 ou 69, né, a gente remete à posição sexual, né? Imediatamente. Imediatamente a gente remete à posição sexual. Como é um evento de sexualidade, eu quis trazer essa Uhum. coisa, né, do 69, né? Pra sessenta e já nove deixar claro o que é. 69 razões, né? Uhum. Então eu misturei aí um pouco disso. Mas o 69 é uma posição sexual, sim, amadas por alguns, odiadas por outros, né, nem todo mundo é adepto, nem todo mundo gosta, tem os que amam, tem os que não. Eh, mas saindo um pouco dessa coisa só da posição sexual, não, o 69, a posição sexual 69 é uma posição de troca, de entrega, né, que é o que une o casamento, os relacionamentos, né, essa troca, essa coisa do eu estou vulnerável, eu estou entregue para você, mas ao mesmo tempo eu estou recebendo também. Então tem muito dessa coisa do dar e receber, tem muito tudo parece com o yin e o yang, né, Uhum. essa coisa do equilíbrio. Então é isso que move toda a história por trás do nome 69 Reasons, né. Eu Uhum. pensei muito nessa coisa da troca, do dar e receber ao mesmo tempo. Então, é isso que eu quis, né, a mensagem que eu quis passar também. Eu estou ali passando um pouco da informação daquilo do meu conhecimento para as mulheres, mas eu também recebo, né, essa energia, essa coisa da troca, eu também tenho isso. Então o nome tem muito a ver com isso, com esse equilíbrio do dar e do E receber. receber. Uhum. Sim, que é o equilíbrio da relação sexual O também. equilíbrio da relação sexual. Uhum. Sim, isso aí. E o evento foi um sucesso, eu tive o prazer de presenciar, de fazer parte, mas essa adesão te surpreendeu? De certa forma, pode soar um pouco até petulante assim da minha parte. Me surpreendeu, claro, a gente, né, nunca espera, mas ao mesmo tempo, eu como terapeuta sexual, como sexóloga, eu sei da necessidade das mulheres falar sobre esse assunto, da curiosidade que o tema, gera, né, porque Uhum. nós não falamos sobre isso com naturalidade. Então, quando é um assunto, com esse tema, eu sabia que ia gerar curiosidade, que eu poderia sim ter o número de pessoas, né, que eu tive no evento. Me surpreendeu, claro, fiquei feliz demais, eu acho que eu não imaginava que ia, né, ter o sucesso que teve, mas ao mesmo tempo eu sabia, assim, que poderia gerar toda essa curiosidade e ter um grande número de pessoas, né, Uhum. interessadas em estar presente. E você teve um apoio muito grande de sponsors, patrocinadores, interessados ali naquele público feminino, naquele network que ia surgir dali. Isso acendeu um alerta no sentido de: "Ah, esse evento pode ser um grande business"? Eu acho que sim, né, tem essa pegada aí, o fato de eu ter várias pessoas, né, me apoiando e apostando nisso, me faz acreditar sim que esse evento é um grande business, sim. E qual o próximo passo do 69 Reasons? Eu ouvi dizer que ele vai ultrapassar fronteiras? Ah, da mesma forma como eu imigrei, o 69 Reasons vai imigrar também, com certeza. A gente tem, claro, são projetos, são sonhos ainda, mas com certeza ele vai atravessar fronteiras sim. Agora então vamos falar, porque faltou essa pergunta, o que é o 69 Reasons? O que acontece lá? Ah, gente, o que acontece lá é a mesma coisa acontece em Vegas, fica em Vegas, né, mais ou Uhum. menos assim. Claro que o público né, que participou, sabe o que aconteceu, mas eu posso garantir que a segunda edição será muito melhor e terá muitas surpresas. E não é erótico, é um evento sobre sexo, mas não é um evento erótico, é um evento muito tranquilo nessa parte, não? Sim, né, nada impede da gente trazer algumas pitadas de erotismo, mas não
é a minha linguagem, né, a forma como eu apresento a sexualidade, né, de uma forma com muito respeito, com muito cuidado. Eu não quero trazer nada agressivo, Vulgar. vulgar, sabe. Eu acho que eu trato, é tão normal falar sobre sexualidade, que eu quero sair dessa conotação Uhum, pejorativa, né, vulgar, erótica, que muitas vezes a gente confunde. Sônia, e a questão religiosa, o pecado, que é muito tratado em muitas religiões, isso de certa forma pode, eh, afastar um pouco da plena realização sexual? Você atende clientes que são muito envolvidos em igrejas? Fala um pouco sobre isso. É um tabu maior com essa população? Claro que tem toda uma questão, né, da religião e tudo mais, mas eu acho que hoje, com o conhecimento, a gente percebe que eu tenho muitos colegas sexólogas cristãs, né, que trabalham e falam diretamente para esse público. E eu posso te garantir que não é uma linguagem especial diferenciada, não tem a questão do porque sexualidade é o que é, né, não foi criada uma ciência de sexualidade cristã, por exemplo. Né, claro que a gente trabalha com o que o casal traz pra gente, com os valores desse casal, né, dessa pessoa, desse cliente, mas a gente trata isso de uma forma muito tranquila. E eu posso te dizer que hoje não tem muito essa coisa esse tabu em relação à religião não. Acho que as pessoas estão muito com a mente muito mais aberta e falam disso com muito mais naturalidade, até porque todo mundo transa, né, gente. Crente, casado, cristão, não cristão, enfim, religião, não religião. Minha mãe. A população tá cheia, né, o mundo tá cheio de crianças crescendo e não, né, vamos dizer que não é só de quem não pratica nenhuma religião, né, Uhum. todo mundo. Então, eu acho que é um assunto normal e não tem mais essa claro que pode ser que exista, né, ainda pessoas que tenham mais dificuldade para falar sobre o assunto, para trazer, para procurar ajuda, para buscar ajuda nesse sentido, mas eu acho que tem crescido cada vez mais e ampliado cada vez mais esse assunto e, Sim, graças a Deus, os tabus estão sendo rompidos. sim. Sônia, agora para finalizar, nós vamos para um bate-bola. Eu vou te dar 2 opções, você vai ter que escolher. Vamos lá. Informação ou experiência? Começou já pegando pesado, né. Informação, Silêncio ou diálogo? diálogo, essa foi fácil. Autoconhecimento ou técnica? Ai, ai, ai. Autoconhecimento? Corpo ou mente? Mente. Amor ou desejo? Ah, depois da maturidade, desejo, com certeza. Instinto ou ciência? Gente, ela pegou pesado comigo. Ciência. Luz acesa ou apagada? Acesa! Super! Acesíssima! Tudo! Conversar depois ou dormir feliz? Dormir feliz, né, depois a gente Ah, resolve. café da manhã, né, Sônia? Teoria ou prática? Hum, prática. Rotina ou surpresas? Surpresas, surpresas. Quantidade ou o encaixe perfeito? Um encaixe perfeito. Ah, agora eu quero ver, planejado ou espontâneo? Essa pega, mas gente, um bem planejadinho, bem acertado, planejado. Tem um lugar. Tem um lugar, com Ah, certeza. Sônia, muito obrigada por vir participar do Imigrou. Assim a gente encerra. Eu estou muito feliz. Achei que o papo foi uma delícia, informativo, divertido, desafiador. Muito obrigada por ter vindo participar. E eu que agradeço, muito feliz. Eu adoro falar sobre esse assunto, né? Sou suspeita, mas muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito honrada e foi um prazer, literalmente. Literalmente, foi uma conversa prazerosa. E assim a gente encerra mais um episódio do Imigrou. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê.